Sessão ordinária de 18 de novembro de 2024. Havendo o número regimental de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declara aberto os trabalhos desta sessão ordinária. No pequeno expediente, solicita a verificação pelo secretário da mesa. Ocorram por chamada nominal. Vereadora Cida Silva Cardoso, presente. Vereador Valdecir Bortoluzzi Simões, presente. Vereadora Ceila Trindade Ferreira, presente. Vereador José Cláudio Carlos Posser, presente. Vereador Pablo Garcia Milani, presente. Perdão, só retificando, vereador Valdecir Bortoluzzi Simões, ausente. Vereador Gustavo Silva de Oliveira, presente. Vereador Cristiano Cassol Hubert, presente. Vereador Frank Troian Bordião, presente. E vereador José Cardoso de Souza, presente. Estando os senhores vereadores na posse da minuta da ata número 2746 da sessão extraordinária do dia 11 de novembro de 2024, coloco em discussão a ata da sessão. Coloco em votação a ata número 2746. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os vereadores que discordarem queiram levantar-se. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Pablo Garcia, para que faça a leitura da matéria do expediente. Após a leitura, encerro as inscrições para o grande expediente. Indicações, requerimentos, proposições e correspondências recebidas. Requerimento 13/2024. O vereador que esta subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente em seu artigo 20, parágrafo 3º, vem por meio desta justificar sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 11 de novembro do corrente ano, por motivo de agenda fora do município para tratar de assuntos relacionados ao exercício do mandato. Nestes termos, pede deferimento de autoria do vereador Frank Troian Bordião. Indicação 15/2024. O vereador que esta subscreve indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que sejam adotadas as medidas necessárias para a execução do asfaltamento de trecho da Rua São João entre a Rua 7 de Setembro e a Avenida João Isidoro. Justificativa. Com o asfaltamento recente da Avenida João Isidoro, o referido trecho da Rua São João ficará como único ponto sem cobertura asfáltica na região, prejudicando a harmonia urbana e a circulação viária, sendo que o asfaltamento dessa área proporcionará significativos benefícios à população, como melhor trafegabilidade de veículos, facilidade no escoamento de produtos e serviços, favorecendo o comércio local e a logística urbana, além de contribuir para um ambiente visual mais atrativo e urbanizado, de autoria do vereador Cristiano César Cassol Hubert. Pedido de providência 269/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a manutenção de trecho entre o corredor Sucessores Rubem Charão e Estrada dos Borges, principalmente em frente à casa do senhor Euclides. Justificativa. Por ter pessoas com problemas de saúde que necessitam sair a qualquer momento, está difícil o acesso, de autoria do vereador Cida Silva Cardoso. Ofício 09/2024, assunto manifestação sobre emendas impositivas. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por meio deste, informar o nobre colega de forma positiva sobre minhas intenções de apresentar emenda impositiva individual para o projeto de lei orçamentária LOA 2025 de Formigueiro, conforme cronograma LOA 2025 apresentado por esta comissão. Ofício encaminhado para o vereador Gustavo Silva de Oliveira, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, COFT, atenciosamente, de autoria do vereador Pablo Garcia Milani,
E os demais ofícios 11, 12, 13 e subsequentes são com o mesmo texto de autoria dos demais colegas vereadores. Então, neste momento, vamos suspender a sessão aí por de 10 a 15 minutos para a manifestação dos alunos da Escola Santa Rosa, 5º ano. Boa tarde, meu nome é Davi. É uma alegria estarmos aqui. Somos o 5º ano da Escola Santa Rosa. Estamos aqui hoje porque precisamos dos senhores, especialmente pois são os legisladores, nossos representantes. Estamos preocupados. Ouvimos sempre que somos o futuro, nossa casa, o planeta agora corre grande perigo e compromete toda a vida. Sim, somos o futuro, mas teremos casa. Teremos água, teremos ar, teremos terra. Às vezes ficamos com medo. Precisamos dos senhores. Este ano, nossa turma tem um projeto chamado Lixo de Onde Vem para Onde Vai, com o PUF. Esse projeto teve origem na expedição investigativa que realizamos, onde observamos o descarte incorreto de lixo na grande quantidade de lixo que produzimos e muito lixo e nos sinais de esgotos na natureza. Não existe um jogar fora, porque tanto lixo como amenizar. Quais são as consequências? Oi, me chamo Ana Maria. Cada ser vivo, cada lugar nesse planeta tem sua importância e faz parte do equilíbrio da natureza. Desde o menor micro-organismo, toda a fauna, toda a flora, nossos mananciais de água doce, oceanos até os desertos precisam ser respeitados para que tenhamos futuro. As matérias-primas que o planeta oferece de graça são, na maioria, finitas e sua exploração causam grandes impactos ambientais que comprometem nossa existência. Estamos assustados, somos parte desse ecossistema e temos direito ao futuro digno. Para isso, precisamos dos senhores. Nosso projeto estuda esses impactos e maneiras possíveis de amenizar. A reciclagem é uma das alternativas mais importantes, pois o lixo afeta todos os ecossistemas e já tem lixo em todos os locais do planeta, até nas geleiras. O 5R, reciclar, reaproveitar, reutilizar, repensar, é uma solução viável. Boa tarde, sou a Letícia. Precisamos fazer alguma coisa, fazer a nossa parte, mas podemos pouco, pois somos crianças. Precisamos dos senhores. Sabemos que o planeta é enorme e Formigueiro é um pedacinho dele. Faz parte dele, então. Temos que começar aqui, no nosso município. Seremos o tal de futuro de Formigueiro, mas precisamos que os adultos de hoje cuidem dele. Pedimos aos senhores para nos defendendo o planeta. Começando aqui, trouxemos aos senhores alguns pedidos para que os senhores nos ajudem. Boa tarde, meu nome é Miguel. 1. Garantia do cumprimento das leis ambientais. Boa tarde, meu nome é Josué.
2. Coleta seletiva eficiente com regularidade, dia estabelecido e campanhas educativas de conscientização. Em nossas expedições percebemos muitas falhas. Lixo misturado, falhas no dia da coleta. 3. Container em número suficiente e bem identificado. 4. Ponto de coleta de inservíveis bem divulgado. Com isso não encontraríamos sofás na rua. 5. Fiscalização dos terrenos baldios que recebem lixos inadequadamente. Em nossas expedições investigativas, percebemos muito lixo nesses locais. Isso é muito grave. A dengue está aí. 6. Ponto de coleta de produtos tóxicos como baterias, eletrônicos, pilhas, lâmpadas. 7. Um olhar cuidadoso com o interior, com recolhimento do lixo não orgânico e orientação aos agricultores em relação ao descarte de embalagens e produtos tóxicos. 8. Instalação de uma cooperativa de reciclagem. Isso geraria renda para muitas pessoas e economia ao município. 9. Proteção das matas. 10. Arborização e cuidado dos espaços públicos e ruas. Árvore é vida. 11. Rede de esgoto e tratamento do esgoto para proteger nossa saúde e nosso bem maior, a água. Boa tarde, meu nome é Laura. Contamos com suas prestigiosas e eficazes ajudas para defender o nosso planeta, nossa casa e nosso futuro. O planeta já não aguenta mais e já estamos sofrendo as consequências. Somos gratos pela oportunidade e atenção dos senhores. Muito obrigada.
Bom, retornamos à sessão. Antes de começar o grande expediente, parabenizo aí a Escola Santa Rosa, os alunos que apresentaram, os professores, a direção. Uma bela apresentação aí sobre nosso planeta, o cuidado do meio ambiente, por aí, né? Meus parabéns aí a todos envolvidos. No grande expediente, 5 minutos por vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Cristiano Cassol. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste, todas as pessoas que estão aqui presentes, primeiramente gostaria de parabenizar a diretora da Escola Santa Rosa, a diretora Artêmia, professora Thelma, aos alunos do 5º ano. Então, é um tema super importante. Muitas vezes a gente não se dá por conta, presidente, da importância que é a questão do lixo. A gente compra um pacote de arroz, vou dar um exemplo do arroz, só que nós não somos donos apenas do arroz, e sim do saco plástico também. E os demais itens, que a gente comprar um refri, não é só o líquido, e sim o PET também. Então a gente tem que ter consciência. E nós, infelizmente, a gente já está passando. Então o futuro hoje são esses jovens que estão aqui, que é o futuro para o nosso município, nosso estado, nosso país. E hoje foi plantado mais uma sementinha, e certamente a gente tem que ter essa consciência dentro das nossas próprias casas, começar por casa, a gente ter esse cuidado, que nem a questão do nosso município mesmo aqui de Formigueiro. É inaceitável ter lixo orgânico numa lixeira, né? Vocês param e analisam. A maioria aqui, 99%, são casas, residências, e muitas vezes a gente se depara com lixo no interior, ter lixo orgânico para o pessoal recolher. Então, presidente, a gente tem que começar a conscientizar, e não é só uma vez a gente fazer uma campanha, e sim uma sequência, chegar a conscientizar todo mundo. É super importante. Parabenizar a diretora Artêmia, projeto que foi feito anteriormente também, né, diretora Artêmia, que vocês iniciaram lá na Escola Santa Rosa. Então, a gente, ao longo do ano que vem, já posso dizer, vamos alimentar essa esperança, alimentar o futuro, que é essa questão do lixo. Vamos conscientizar a nossa população que o lixo, o orgânico dá adubo, o reciclável dá dinheiro. Então, tudo é questão da gente ter a consciência, nós, para a gente saber a forma exata como selecionar e dar o destino correto. Então, fica aqui meus parabéns à Escola Santa Rosa pela iniciativa, em nome da diretora Artêmia, os alunos, os pais também que se fazem aqui presentes. Então, meus parabéns. Vamos, sim, continuar trabalhando sobre a questão do lixo. Também, presidente, aproveitar a oportunidade, falar sobre a minha indicação 15/2024, onde eu peço um asfalto em via pública, analisando a obra que está sendo feita na Avenida João Isidoro, que está sendo asfaltado, e analisando ali o início da avenida na Rua São João, entre a Avenida João Isidoro e 7 de setembro. Vai ficar uma quadra apenas com calçamento. Então, aproveitar, talvez, o prefeito, se tiver condições financeiras, aproveitar que a empresa está aí e coloque naquela quadra ali, para não ficar só aquela quadra, aquele trechinho ali, com calçamento. É super importante, é ali onde saem as festividades do município, desfiles, carnaval, todos os eventos praticamente vai ficar por ali. Então, que, se possível, dentro das condições financeiras, o executivo nos atenda aí. Também tem a Igreja Luterana, o Salão Evangélico, tem um comércio local ali naquela quadra, primeira quadra. Então, é de super importância, se possível, aí, pedir ao nosso líder do governo também que deixe uma reforçada lá, juntamente ao executivo, que, se possível, nos atenda essa indicação. Seria isso nesse espaço, presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Oliveira. Uma boa noite a todos. Meus parabéns à Escola Santa Rosa pelo brilhante projeto apresentado. Isso aqui que vocês fizeram hoje, crianças, se chama política. É exatamente isso que é política. Normalmente a gente está acostumado
a ver política como algo envolvendo partido, né? Partido A, partido B, mas a política de verdade é essa aqui. É a gente ver o problema, achar soluções para os problemas e trabalhar em cima dessas soluções, não trabalhar somente em cima do problema. Agora, para vocês entenderem como é que funciona Câmara de Vereadores e Prefeitura, eu acho que vocês já conseguem, pela idade que vocês têm, vocês já conseguem entender isso aí. A Prefeitura, ela é o órgão que executa as ações, que vai lá e faz. Dentro da administração pública, a Prefeitura tem as mãos, é ela que consegue fazer as coisas acontecerem dentro do município. E nós, o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, a gente tem duas funções que eu julgo principais nesse jogo, que é fiscalizar o Executivo, é ver se essas ações que o Executivo faz, se elas estão de acordo com aquilo que foi planejado, e aí a gente fica fazendo o mesmo trabalho de investigação que vocês fizeram. A gente fica indo nos lugares, vendo se está certo, vendo se está errado, e a partir daí a gente fica criticando. Críticas que nem vocês fizeram, críticas apresentando soluções. E a segunda situação que a gente faz, né, é leis. É exatamente nessa casa que a gente faz as leis municipais. Vocês falaram em lixo. Eu vou trazer para vocês quanto que a gente gasta em recolhimento de lixo aqui em Formigueiro. 600 mil reais. Vocês têm noção do que é esse valor? 600 mil reais. É bastante. É muito dinheiro. É isso que a gente gasta por ano aqui no município. E com esse tipo de ação que vocês estão fazendo na Escola Santa Rosa, professoras, a gente consegue, através da política, diminuir esses gastos, ensinando reciclagem, ensinando compostagem. A partir daí a gente diminui o trânsito de lixo no município, porque o município ele paga o lixo por quilometragem, peso. E para vocês verem o que está acontecendo aqui em Formigueiro agora, a gente recebe lixo orgânico do interior. O interior, ele gasta praticamente a mesma coisa que o centro da cidade gasta. Só que para o interior vai uma vez por semana. Aqui são 3 vezes na semana aqui no centro da cidade. E acaba uma vez por mês em cada localidade. 15 dias. O que o GR tinha passado é que numa semana ia num ponto, outra semana ia em outro ponto. Tá. Então fechou. Tá? Uma semana ele vai para um ponto, outra semana ele vai para outro ponto. Então no interior, uma vez por semana, ele vai numa direção diferente. Tá? E acaba gastando praticamente a mesma coisa. E vem muito lixo orgânico do interior. A gente tem aqui no município 2 escolas rurais. A gente trazendo para essas escolas rurais uma educação para uma escola rural, a gente consegue sanar esse problema. Existem outras políticas públicas que a gente pode fazer, aí a gente integrando outras secretarias à Secretaria de Educação também. Só que para isso, a gente tem que prever recurso. Se a gente não prever recurso para políticas públicas, a gente não consegue executar políticas públicas. E hoje, aproveito esse momento para convidar quem está assistindo e não viu ainda nas redes sociais, a gente tem uma audiência pública da Lei Orçamentária Anual após a sessão. Então, eu convido a todos a participarem. É o momento que a população pode apresentar sugestões, pode tirar dúvidas, pode acompanhar melhor como é que está sendo feita a distribuição do recurso. E ao longo da sessão aqui eu vou apresentar alguns dados para vocês entenderem por que é importante a participação popular na construção da lei orçamentária. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Posser.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos prestigia hoje com a sua presença, Escola Santa Rosa com uma iniciativa muito bacana, e quero dizer que há muitos anos atrás, quando eu fui secretário da Agricultura, eu criei uma associação dos catadores de lixo do município, onde tinha envolvido 6 famílias, onde o prefeito me proporcionou levar 2 vezes a São Cepé fazer um treinamento com essas famílias, para ver como é que agrega valor no lixo. E eu vou dar por cima, assim, um PET, se é separado do branco, tipo a Coca-Cola do Guaraná, que é verde, agrega valor. Então, foi feito várias repartições, onde a tampa do PET era uma repartição, o PET branco noutra, o PET verde na outra, e o rótulo do litro ali na outra, e aquele plástico que envolve os 6 litros na outra. Aonde foi criado e foi destinado, eu consegui gratuitamente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde tinha 6 famílias que tiravam, na época, mais de meio salário, onde muitas pessoas de fora traziam, porque tinha um recolhimento na cidade, muitas pessoas traziam de fora o lixo para botar ali. Nós panfleteamos toda a cidade, praticamente 90%, conscientizando através de folder, recolhendo o lixo, claro, uma coisa simbólica, um caminhão seguia, e o simbólico, os alunos do colégio do município faziam, cada residência colhia alguma coisa do lixo seco. Porque você conscientiza através da criança. E a criança, eu lembro que a minha guria era pequena e a gente não tinha o hábito também, a gente tem que confessar isso, ela nos cobrava. Mas como o senhor fez uma caminhada, uma conscientização e não vai separar o lixo seco agora? Nós fizemos no meio do Dia do Meio Ambiente, reunimos todas as escolas em frente à prefeitura, foi o prefeito, alguns secretários, fomos até, quem é que conhece a Sanga do Peral ali? A Sanga do Peral deve ter mais ou menos por cima umas 50 geladeiras, televisão, sofá. A própria prefeitura descarregava na Sanga do Peral ali. Era uma falta de cultura, né? Aqui nós fizemos uma caminhada até lá, fizemos um depoimento de pessoas que moravam ali perto do Peral ali, onde a Nica Surtica fez um breve relato. Lá embaixo eles faziam aquelas escadinhas de pá mesmo e desciam para pegar água potável antes da água da Corsã. Tu imagina agora aquela água contaminada, que condições ia ter de fazer. Foi arrancada aquelas taquaras que hoje tem, que ninguém vê. Ali foi plantado ao redor ali exatamente para evitar das pessoas largarem o lixo ali. Porque iam largando o lixo ali, ia desbarrancando, às vezes a Sanga estava próximo à rua ali. Então, são pequenas coisas que dá para fazer sem muito investimento. Nós tínhamos também num projeto de comprar uma prensa, porque o lixo hoje ele dá muito volume. Se ele é prensado, ele leva 4, 5 cargas no mesmo caminhão, que vai largar 5 cargas, que ele prensado vai num caminhão só. Então, mas, infelizmente, depois era uma parceria com a Emater, com a Cotricel, a gente conseguiu luva para essas pessoas, conseguiu uniforme para essas pessoas que estavam lá, e as pessoas tinham uma renda. Infelizmente, depois eu saí da secretaria, teve mais alguns meses e acabou parando o projeto. Então, aproveitamos, não assumiu ainda, o futuro prefeito está me olhando, dá para retomar esses projetos, né, prefeito? É uma coisa que vai trazer economia para o município e também uma conscientização das pessoas de separar o lixo. Lixo seco traz aqui, lixo orgânico faz adubo em casa. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador José Cardoso. Senhor presidente, colegas vereadores, mais pessoal que nos assiste, hoje Colégio Santa Rosa, diretora, professores, alunos, mães que estão presentes. Muito importante a apresentação desses alunos, onde realmente a gente precisa, o lixo tem que ser
achar uma maneira mais que para descartar, e é onde essas crianças, principalmente se está de carro, isso chama atenção assim, muitas vezes, quando tem uma criança que está viajando junto, se vai pegar o lixo, tem muitas vezes que joga fora, a gente tem que guardar ali, deixar e juntar para botar no destino certo. Então isso é muito importante, e eu sempre digo, a gente começa a educação sobre isso também em casa e no colégio, muito mais ainda. Que a escola é tudo para a gente. Eu sempre pensei dessa maneira, que a gente tem em casa e na escola a gente aprende muito mais. A escola, os professores, é tudo na nossa vida, para a gente ser o futuro que a gente vai traçar depois e caminhar e lutar por ele e ajudar a própria população. Então, parabéns para essas crianças aí, os pais, professores, Escola Santa Rosa. Continua aí nessa batalha que é muito importante. E a gente vê o sorriso, assim, o brilho dos olhos dali, eles estavam falando ali, isso também é uns um pouco acanhado, mas ali junto, ali, cada um fazendo a sua parte, isso é muito importante, e faz parte da vida de vocês virem aqui a poder expor a ideia de vocês para nós vereadores, é muito, muito honroso e orgulhoso para nós também. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos. Bom, não tendo mais nenhum vereador a manifestar-se, vou fazer uso desse espaço também, onde novamente parabenizo a Escola Santa Rosa e os alunos, professores, direção, e dizer a importância do recolhimento do lixo para o meio ambiente, né, para o nosso planeta, e aonde tem que ter a participação e o envolvimento do poder público para que isso aconteça, né? Criar projetos sociais aí para que seja solucionado, e é dessa forma que se começa, desde de pequeno, né? E aí ali vai aprendendo, se adequando, e para a nossa cidade um dia, para o nosso país, para o nosso estado, ter essa conscientização para que melhore, porque realmente é uma loucura esse negócio do lixo, é um absurdo, né? E é como diz o vereador Cláudio, ali como há um tempo atrás, vereador, onde tinha uma água potável, hoje fica totalmente sem condições, né? E trazendo inúmeros prejuízos à natureza e à humanidade. Mas para não me alongar muito, então eu vou só até sair um pouquinho do protocolo aqui e do regime da Câmara, mas para ficar registrado, como foi suspendida a sessão, eu vou pedir para o secretário para ler aqui sobre a explanação dos alunos aí do Santa Rosa, que aí fica registrado em ata aqui nessa casa. Boa tarde, é uma alegria estarmos aqui. Somos o 5º ano da Escola Santa Rosa. Estamos aqui hoje porque precisamos dos senhores, especialmente pois são os nossos legisladores, nossos representantes. Estamos preocupados, ouvimos sempre que somos futuro. Nossa casa, o nosso planeta Terra, corre grande perigo e compromete toda a vida. Sim, somos o futuro, mas teremos casa, teremos água, teremos ar, teremos terra. Às vezes ficamos com medo, precisamos dos senhores. Este ano nossa turma tem um projeto chamado Lixo de Onde Vem, Para Onde Vai. Com o programa União Faz a Vida, esse projeto teve origem na nossa expedição investigativa que realizamos,
onde observamos o descarte incorreto de lixo na grande quantidade de lixo que produzimos. É muito lixo e nos sinais de esgotamento da natureza. Não existe um jogar fora. Por que tanto lixo? Como amenizar? Quais são as consequências? Cada ser vivo, cada lugar neste planeta tem sua importância e faz parte do equilíbrio da natureza. Desde o menor micro-organismo, toda a fauna, toda a flora, nossos mananciais de água doce, oceanos, até os desertos, precisam ser respeitados para que tenhamos futuro. As matérias-primas que o planeta oferece, de graça, são, na maioria, finitas e sua exploração causam grandes impactos ambientais que comprometem nossa existência. Estamos assustados, somos parte desse ecossistema e temos direito ao futuro digno. Para isso, precisamos dos senhores. Nosso projeto estuda esses impactos e maneiras possíveis de amenizar. A reciclagem é uma das alternativas mais importantes, pois o lixo afeta todos os ecossistemas e já tem lixo em todos os locais do planeta, até nas geleiras. Os 5 R's: reciclar, reaproveitar, reutilizar, repensar, recusar. Precisamos fazer alguma coisa, fazer a nossa parte, mas podemos pouco, pois somos crianças. Precisamos dos senhores. Sabemos que o planeta é enorme e formigueiro é um pedacinho dele. Faz parte dele, então temos que começar aqui no nosso município. Seremos o tal de futuro de formigueiro, mas precisamos que os adultos de hoje cuidem dele. Pedimos aos senhores para nos defender, defendendo o planeta, começando aqui. Trouxemos aos senhores alguns pedidos para que os senhores nos ajudem. 1. Garantia do cumprimento das leis ambientais. 2. Coleta seletiva eficiente com regularidade, dia estabelecido e campanhas educativas de conscientização. Em nossas expedições percebemos muitas falhas, lixo misturado, falhas no dia de coleta. 3. Container em número suficiente e bem identificados. 4. Ponto de coleta de inservíveis bem divulgado. Com isso, não encontraríamos sofás na rua. 5. Fiscalização dos terrenos baldios que recebem lixos inadequadamente. Em nossas expedições investigativas, percebemos muito lixo nesses locais. Isso é muito grave. A dengue está aí. 6. Ponto de coleta de produtos tóxicos como baterias, eletrônicos, pilhas e lâmpadas. 7. Um olhar cuidadoso com o interior, com o recolhimento do lixo não orgânico e orientação aos agricultores em relação ao descarte de embalagens de produtos tóxicos. 8. Instalação de uma cooperativa de reciclagem. Isso geraria renda para muitas pessoas e economias ao município. 9. Proteção das matas. 10. Arborização e cuidado dos espaços públicos e ruas. Árvore é vida. 11. Rede de esgoto e tratamento de esgoto para proteger nossa saúde e nosso bem maior, a água. Contamos com suas prestimosas e eficazes ajudas para defender nosso planeta, nossa casa, começando aqui pelo nosso município e assim garantir nosso e também os seus futuros. O planeta não aguenta mais e já estamos sofrendo as consequências. Somos muito gratos pela oportunidade e atenção dos senhores. Muito obrigado. 5º ano da Escola Santa Rosa, assinado Thelma Becker, Isabelle Cassol de Vargas, Ana Maria da Silva Gomes, Gabriel Zanini, Miguel Peixoto, Letícia, Manuela Machado de Lima, Laura Pereira Rampelotto, Davi Cantarelli Hubert, Artêmia, Emanuel Josué Figueiredo da Costa. Tem uma cartinha também, pedido do presidente fazendo a leitura. Ficamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui. Espero que os senhores possam cumprir os nossos pedidos. Muito obrigado. Decidimos presenteá-los com um mimo. Esse, por exemplo, uma muda de jiboia. 5º ano, Escola Santa Rosa, Manuele Machado de Lima. Bom, então aqui, novamente, deixo registrado aí
pedir para fazer a leitura para realmente constar em ata e a importância de vocês aqui. E, como digo, não tenho que agradecer, sempre essa casa estará com as portas abertas para receber toda a população, e com certeza é um grande prazer receber a escola aí e a turma do 5º ano. Então, próximo inscrito, líder do MDB, vereador Frank Bordion. Senhor presidente, demais colegas vereadores, queria parabenizar essas crianças que estiveram presentes aqui hoje, exercendo essa cidadania, esse cuidado com o nosso meio ambiente, e dizer quanto a importância dessas atitudes. O vereador Cláudio falou lá do Peral, é triste, vereador Cláudio, o que acontece lá. Até eu e meus irmãos, a gente já está fazendo uma cerca lá e tentar fechar lá para amenizar um pouco a quantidade de lixo que o pessoal larga lá. E onde não tem as taquaras, vereador, não é visível, mas é preocupante a erosão na própria rua que tem lá. Já está baixando a calçada, e se nós não cuidarmos lá, vai engolir um pedaço da rua lá já. De tão próximo que está a erosão lá já. Então, a gente tem que fazer um cuidado, um remanejo lá, e dar mais atenção para essa situação aí. E ter que seguir plantando aquelas taquaras ali mais para frente. Bem como foi feito lá no passado, a gente tem que seguir aquele padrão ali. Essas crianças hoje vêm plantar essa semente, falar sobre o meio ambiente, e hoje a gente começa o encontro do G20, que é onde fizeram um encontro mundial para falar sobre o meio ambiente. E aí o nosso presidente quer fazer um decreto para taxar a energia solar, que é uma energia que vem para terminar com a... Já taxou 2 vezes, né, vereador Gustavo? E vem para terminar com a energia cara e que faz mal para a saúde, que é a energia a carvão, a energia com gás. Então, a gente tem aqui a termoelétrica, que usa um pouco da casca de arroz da nossa região e casca de arroz de fora, mas ela também polui, ela é uma energia cara, e é que a própria empresa que tem a termoelétrica ali, que faz uso da casca de arroz, também já tem uma usina de placa solar. Então, elas já vêm se atualizando, só que isso não tem fins lucrativos para o governo, e nem para os próprios donos das hidrelétricas. Então, eles resolveram taxar para ver se isso calma a expansão da energia solar, que é onde vai voltar a entrar recurso nos bolsos próprios desses governantes. Por isso que eles querem taxar a energia solar e inibir os novos investidores aí que vêm investindo nessa energia sustentável, que a gente tem que ter um pouco mais de atenção com isso, que é onde também a gente fala sobre o meio ambiente. A nossa energia é tão importante quanto o lixo que a gente gera. Seria um sonho nós queimar esse lixo e fazer ele tornar energia, mas isso também ia causar gases e ia causar efeito estufa no nosso meio ambiente. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, e essas crianças vieram aqui hoje nos abrir os olhos, relembrar o quão é importante essa situação do lixo. Fica um reflexo aí para nós, vereadores, e para todos os munícipes do nosso município. Obrigado, presidente. Vou passar a palavra à vereadora Seila, onde ficou escrita ali para trás. Eu acho que a importância já chego lá, vereador Gustavo, tá? Do seu espaço, tá? Eu acho a importância sempre da casa espanar as suas colocações. Então, com a palavra, a vereadora Seila. Boa noite, senhor presidente, vereadores, prefeito Chiru.
E cumprimento também essas crianças que foram meus alunos. Eu vou citar nome porque eu sei o nome de todos. Josué, Gabriel, Davi, Ana Maria, Emanuel, Manu, Laura, Letícia, Isabelle, o Miguel que está no cantinho escondidinho. A prof. Thelma e a diretora Artêmia e os pais que estão aqui também juntamente. Bem, quando eu trabalhei com essa turma, foi uma turma muito parelha. Então, é uma turma que sempre me surpreendeu, porque eles têm um poder, assim, uma visão, sabe? Eles sempre tiveram essa visão. E nós fizemos, inclusive, na época que eu estava lecionando no Santa Rosa, nós fizemos do lixo ao luxo, reutilizando garrafas PETs, enfim, plantamos flores dentro das garrafas, eles pintaram os vidros. Então, é uma turma assim, exemplar. Só parabéns para vocês. Vocês estão assim, ó, sempre de parabéns. É isso aí mesmo, vocês têm que ir em busca, porque é assim que a gente consegue, é a união que faz, dar sentido a esse projeto, que é tão importante não só para o nosso município, mas para o mundo inteiro. Esses 5 R's da sustentabilidade, que é reciclar, reutilizar, repensar, reaproveitar e reduzir. E é dessa forma que a gente quer ver o nosso formigueiro melhor. E deixo aqui o meu abraço a todos esses alunos, a professora Thelma, a diretora Artêmia e aos pais representantes que estão aqui juntamente conosco. Meu muito obrigada a todos, uma boa noite. Então, próximo inscrito, líder da bancada do Novo, vereador Gustavo. Voltando à lei orçamentária anual, na última sessão eu apresentei uma crítica, como eu faço todo ano, à autorização pré-estabelecida que a gente faz na lei orçamentária anual de abertura de crédito suplementar através de decreto. E eu solicitei um parecer técnico do Partido Novo, o Instituto Libertas retornou e a gente deu o parecer favorável à admissibilidade do projeto, tendo em vista que hoje, infelizmente, no Brasil, a gente vive de interpretações, né? E não existe dentro do próprio Tribunal de Contas nada concreto em relação a essa questão. Então, eu venho hoje esclarecer aos vereadores aquela crítica que eu peguei e fiz, continuo com ela, não mudei a minha opinião, mas o Tribunal de Contas, ele aceita. Inclusive, aceitou o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, vereador Cláudio. Ele foi questionado, não lembro qual cidade, se poderia alterar para 50%. E ele falou que sim. O que a Constituição fala? Que toda mudança feita na lei orçamentária anual, ela tem que ser feita através de lei. E o que nós, pessoas, interpretamos disso aí? Que a gente pode pré-autorizar numa lei. A Constituição, ela falou que toda mudança deveria ser feita numa lei, mas o ser humano, ele interpreta que, se a gente pegar a própria lei orçamentária anual e falar que pode ser feito por decreto, a lei orçamentária anual autorizou que seja feito por decreto. É isso aí, aí a gente entra nas interpretações da Constituição. Isso aí acontece dentro do setor público, em vários ramos, em vários segmentos. Mas isto juridicamente falando, é possível, tá? E é mais uma questão política do que jurídica neste caso. Nós, vereadores, temos o dever de participar do orçamento orçamentário anual, da lei orçamentária anual. A gente deve participar. Por isso que é feito pelo Executivo e é aprovado por nós. A partir do momento que nós, vereadores, autorizamos o prefeito, mediante decreto, a mexer em 30% do orçamento, a gente está assinando o nosso atestado de incompetência
que a gente não tem interesse nenhum em fazer o acompanhamento do orçamento municipal. Isso aí já foi questionado em cursos que nós tivemos nesta casa sobre lei orçamentária anual, e vocês lembram muito bem qual foi a resposta do presidente da UVERGS quando questionado. A resposta foi: rasguem o diploma de vocês. A própria Inleges, a assessoria dessa casa, não vê os 30% como algo adequado, mas, juridicamente, pode, devido a uma interpretação da Constituição. O Instituto Libertas, do Partido Novo, também não vê como algo adequado mexer em 1/3 do orçamento mediante decreto, mas pode ser feito de acordo com uma interpretação jurídica. E aí eu pergunto para vocês, vereadores, vamos tirar a figura de prefeito Chiru daqui. Digamos que nós estivéssemos com um prefeito corrupto na prefeitura, que ele faz o que quer com dinheiro, que compra material, pega o material e leva para sua casa. Secretários que pegam, compram material e levam para sua casa. Aí eu pergunto para esta casa, a gente consentiria que esse prefeito corrupto, que pega o material e leva para casa, pudesse mexer em 30% do orçamento? Aí que entra a questão da administração pública. A gente não é pessoal, a gente é impessoal. A gente não analisa a pessoa, a gente analisa o cargo. E a partir do momento que a gente abre brecha para um, abre brecha para outro também. É aí que entra o grande problema de Formigueiro, é que a gente não consegue ser impessoal aqui no município. A gente tudo leva para o lado pessoal, tudo leva para a pessoalidade. Só que é o seguinte, a partir do momento que o vereador Gustavo é um vereador corrupto, a gente deve ter mecanismos de barrar o vereador Gustavo. Assim como tem que ter esses mecanismos para barrar outros vereadores. Eu pergunto, se a própria Constituição fala nisso, se o que foi apresentado nesta casa em 2022 é que seria diminuído para 25, para 20, esse ano para 15, por que não fazê-lo? Bom, encerrado, então, o pronunciamento de líderes. Dando início ao espaço reservado à ordem do dia e finalizando as inscrições para o espaço de explicações pessoais, peço ao primeiro secretário da mesa, vereador Pablo Garcia, para que faça a verificação das presenças. 8 vereadores presentes, 1 vereador ausente. Havendo número regimental de vereadores e não havendo preposições para apreciação do plenário, passamos às explicações por 3 minutos por vereador. Primeiro vereador inscrito, vereador Frank Bordião. Próximo vereador inscrito, vereador Cristiano Cassol. Senhor presidente, demais colegas vereadores, cumprimento o prefeito municipal, secretárias que se fazem presentes. Vou falar um pouquinho sobre o orçamento, vereador Gustavo. Já vem discutindo há várias sessões sobre esse assunto. Vereador Gustavo, o senhor me desculpa, cada um tem o seu entendimento, a sua forma de pensar e agir. Então, o senhor fez um argumento a respeito sobre baixar de 30 para 25, de 25 para 20, de 20 para 15, e na sua justificativa o senhor justifica que se for um prefeito corrupto ele faz o que quer. Não é bem assim. Independente do orçamento, se for 30, for 5%, se ele quer ser corrupto, ele vai ser de qualquer forma. Tá? E por isso tem 9 vereadores, legisladores, que são os fiscalizadores. Tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público, então não é bem assim para a pessoa passar impune. O Sacana, ele faz tendo 30 ou 5 ou 1% do orçamento. Então,
esses 30% independente do prefeito, independente do gestor, presidente, é uma forma que ele tem mais ágil e mais rápido de agir numa necessidade, tá? Porque se o projeto vier para essa casa, ela vai passar 3 sessões para ser apreciado. Isso você passou 21 dias andando o projeto na normalidade, não tendo nenhum empecilho, nada que possa comprometer. Então, dependendo da situação, se a gente não tiver agilidade, a gente pode comprometer algum setor e assim as coisas não andam. Então, eu, independente, eu sempre fui contrário a mexer, porque o prefeito que está lá, ele sabe o que está fazendo. Se ele fizer algo de errado, ele vai arcar com as consequências, independente o gestor, independente quem for. Então, nós, enquanto vereadores, nós estamos aqui para fiscalizar o executivo. E se o executivo não estiver andando bem, se tiver desvios, se tiver obra superfaturado, que teve muita coisa errada no passado, então a gente está aqui para fiscalizar e abrir uma investigação, uma CPI, denunciar no Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, eu já me antecipo aqui, se tiver qualquer alteração, eu sou totalmente ao contrário, porque o prefeito tem que ter esse percentual de liberdade para ele poder trabalhar o orçamento. Ele não vai trabalhar, tirar daqui e colocar ali escondido, até porque tem um decreto, presidente, e isso tudo é divulgado, tem meio social para ser divulgado o que vai estar sendo feito. Então, falar um pouco a respeito, seria isso nesse espaço. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Oliveira. O orçamento municipal gira em torno de 40 e poucos milhões, vereador Cristiano. Vamos arredondar para 40. Se a gente tiver uma emergência de 1/3 do valor do município, 1/3 do valor do município, aí o bicho pegou. A gente pegar e falar da gente pré-autorizar o prefeito numa margem, por exemplo, de 5%, são 2 milhões de reais. 5% de 40 milhões são 2 milhões de reais. Eu duvido que o município, numa situação de emergência, tenha mexido em 2 milhões de reais, 5% do seu orçamento. O restante, tudo pode ser feito mediante uma aprovação legislativa, como a própria Constituição ela já prevê. Segundo ponto, em relação à tramitação desta casa. Vamos lá. O projeto chegou aqui na segunda-feira. Foi solicitado regime de urgência no projeto. As comissões fazem uma sessão, uma reunião extraordinária até quinta-feira, aprovam o projeto e na próxima sessão ela já pode ser votada. Então, reduzimos para 7 dias o prazo, não 21. Isso aí a gente entra no regimento interno, vê quais são os prazos, vê que uma votação em regime de urgência pode ser votado uma vez só. Por isso que eu propus que não fosse 2 discussões, somente uma, quando a gente entra em regime de urgência. Isso aí é basicamente o conhecimento do nosso regimento interno. Bem tranquilo, 7 dias. Isso aí, sendo que numa situação de extrema urgência, o prefeito poderia mexer num valor menor. A minha proposta, já que eu sei que os 5%, que foi o que a Inleges nos orientou em 2022, que foi o que o presidente da UVERGS nos orientou no final de 2021. Sei que não vai ser possível, mas como foi, não foi falado por mim essa diminuição de 5% em 5%, mas foi falado por um representante do governo que seria reduzido gradativamente, deduzo eu que o gradativamente seria, já que foi diminuído de 5 em 5. Deduzi eu que seria essa boa vontade da gente pegar e começar a fazer o certo, não simplesmente porque a lei exige, mas fazer o certo porque é o certo. E a gente tem que ter planejamento. Um ponto que eu pego e lhe falo, vereador Cristiano, que eu citei aqui na nossa reunião,
é uma previsão de investimento de R$280 mil na reforma de ginásio que tem todo ano. E o ginásio, ele não é reformado, a gente fica esperando uma emenda parlamentar para a gente fazer a construção do nosso centro de eventos. Essa verba, provavelmente, ela é tirada do ginásio e colocado em outro lugar, e a gente acaba não atendendo nem a LDO e nem o PPA. Próximo vereador inscrito, vereador Pablo Garcia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, prefeito Chiru, secretários municipais, demais pessoas que nos acompanham. Quero fazer um cumprimento especial à Artêmia, à Thelma, aos pais, aos alunos que estavam e estão aqui e apresentaram um pouco antes. Não quero ser repetitivo, mas eu não tinha usado o primeiro espaço de forma livre. Quero falar um pouquinho sobre o assunto explanado do lixo, um assunto que é relevante nos dias atuais. A gente viu essa apresentação e é esse o caminho. É um assunto de trabalhar em sala de aula, é começar de baixo para cima, essa nova cultura, de criar esse hábito da coleta seletiva, de separar o lixo seco do orgânico, que nem o vereador Cristiano comentou, o pessoal do interior, dá um destino natural para o lixo orgânico, que vai ter um benefício para o próprio cidadão lá na sua propriedade e para o município também, reduzindo o custo com a rota, reduzindo o custo com o peso lá no depósito. Então, isso a gente tem que vir trabalhando e é algo constante. Um tempo atrás, eu estive em Restinga Seca visitando a associação que recebe o material seco aqui do formigueiro e, infelizmente, ainda tem queixas por parte deles, a nossa cultura aqui do município. Por exemplo, Semana Santa, quantidade alta de restos de animais, restos de peixe, né, que foi descartado junto no lixo seco e contaminou todos os materiais que seriam reciclados. Então, a gente tem que vir trabalhando essa cultura, é algo a ser evoluído. O prefeito Chiru deu o primeiro passo, começar essa coleta seletiva, né, prefeito? Certamente, a gente tem aqui na casa o Cristiano, o Frank, que estarão assumindo o executivo. Semana passada, estávamos, coincidentemente, conversando sobre a situação do lixo, alguns projetos, né, Cristiano, para colocar em prática e avançar nessa demanda. Então, com certeza, é algo que a gente tem que vir trabalhando. Eu quero deixar meus parabéns até ao Artêmia, a todos os alunos que estiveram aqui, apresentando, trazendo essa explanação, né, presidente? E mantendo esse trabalho, é algo que é constante, que a gente tem que trabalhar enquanto administração, e que bom que as escolas também estão fazendo, tendo essa visão de manter esse assunto ano após ano. Questão do orçamento, presidente, meu tempo tem 30 segundos, não vai dar para a gente chegar a uma tese. Como hoje a gente tem uma audiência pública, posterior teremos a discussão do próprio projeto, eu entro no assunto sobre a LOA. Obrigado, presidente, desejar a todos uma ótima semana. Próximo vereador inscrito, vereador José Cardoso. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos assistem, prefeito municipal Chiru, secretariado está presente, onde eu vejo a importância de a gente dar os 30% ou 25% que seja, aonde a gente está também transparecendo uma confiança e tendo a confiança do prefeito que vai fazer um bom trabalho e como tem feito no nosso formigueiro. Aonde a gente sabe que tem várias maneiras, tem Tribunal de Contas, tem vários para seguir uma administração. Passa por tantas mãos. Então, por isso, com certeza, as coisas andam no caminho certo. E se alguém tem aquela ideia de pensar mal e querer pensar pelo lado mal, pode estar no meio da turma e pensar e sair para um lado negativo. Mas não é o nosso caso. A gente tem, graças a Deus, aí, temos um formigueiro bem tranquilo. Hoje, a nossa cidade, posso dizer que um tempo atrás, a gente, quando recebeu um asfalto ali, perto da Cotricel, foi uma felicidade do povo do formigueiro, e agora, para completar a felicidade, do lado de cá.
Então, a gente pode dizer que a nossa administração, todos falando em prefeito, vereadores, as nossas conquistas também, indo junto à Marcha Porto Alegre, para trazer recurso, pensando no formigueiro, não pensando, né, vereador presidente, pensando, vereadora Ceila, demais colegas, vereador Gustavo, todos partidos, pensando em formigueiro, buscar recurso, trazer para formigueiro. Isso é muito bonito e é muito importante. Então, por isso eu vejo não vejo uma dificuldade de continuar os 25% ou os 30%, sem problema nenhum. Eu acho que é uma segurança para um prefeito também, para não ter, que muitas vezes um projeto, chegar na Câmara e ter que fazer a toca de caixa, para resolver um problema que pode ser resolvido no outro dia ou dali a 2 dias o prefeito conseguir resolver. Muitas vezes, imagine, dá uma necessidade grave no nosso, que graças a Deus a gente não teve, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, como aconteceu por aí afora, e as pessoas têm que agir rapidamente. Isso já é uma segurança para um prefeito trabalhar. Então, eu penso também dessa maneira, e eu acho que vamos sempre fazer com os pés no chão, com fé, esperança e sabedoria e muita honestidade. Isso é a importância de tudo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Bom, não tendo mais ninguém a se manifestar, nesse momento transfiro a presidência a uma vice-presidente e peço a palavra. Assumo a presidência e passo a palavra, vereadora Ceila. Bom, eu quero iniciar cumprimentando o prefeito, dando boas-vindas a essa casa. Sempre estará de portas abertas. A secretária Gildara, Jaine, a secretária Isabel e a todos que estão presentes aqui nessa casa. A gente, às vezes, o espaço se torna até curto para tanta coisa, mas eu quero, antes de tudo, eu acho, além dessa presença hoje dos secretários e prefeito, é importante, ao GR, mas seria importante mais vezes. E estando o prefeito, eu já vou deixar um pedido ao executivo, aproveitando que o maquinário está no fundo formigueiro, que realize a manutenção no trecho do corredor ali, Sucessores Rubicharão, que dá acesso à Estrada dos Borges. E dizer que ali temos moradores, pessoas que realmente precisam sair a qualquer momento, por situação de saúde. E eu, esses dias, tive ali, foi difícil para sair com o meu carro, e pode olhar ali, são tá os 4 pneus novos. E se não tivesse novo, tinha que puxar com o trator. Então, é um trechinho que as máquinas já estão lá e precisa de cascalho. O ano passado eu tive que fazer um vídeo. Espero que esse ano não precise. Mas está aí a oportunidade, o vereador está pedindo. Quero deixar claro que eu apenas, como vereador e presidente dessa casa, eu peço, eu não mando. E como foi interpretado essa semana passada, um pedido de uma reta escavadeira, mais de um, né? Mas respeita a presença do prefeito, e o que eu tenho a dizer, eu não mando recado para ninguém. Eu jamais, prefeito Chiru, eu lhe mandei no senhor algum dia. O senhor não é criança e muito menos meu filho. Se fosse meu filho, eu ia lhe mandar até os 18 anos. Após, o senhor ia fazer o que o senhor quisesse. Só que assim, ó, a coisa mais feia e mais ridícula que eu acho é uma pessoa falsa. A pessoa tem que dizer para mim, diga para mim, não mande recado para os outros. Eu não mando recado para ninguém.
Se eu não gosto de uma pessoa, eu digo na cara e não mando recado. Dizer que prefeito não é mandado para o vereador e dizer alguma coisa a mais do vereador. Eu sou uma pessoa humilde, mas eu tenho caráter e o que eu tenho para dizer eu não mando recado nem para o padre, muito menos para prefeito. E eu acho que apenas a gente respeita assim a posição do prefeito. Eu respeito. Se o prefeito quer fazer o serviço, faça. Se não quer, não faça. Se o prefeito quer atender a agricultura, atenda. Se não quiser atender, quer escolher quem atender, escolha. Prefeito nenhum é dono de maquinário e muito menos é prefeitura. E estou lhe dizendo isso porque o senhor está na casa hoje. Se o senhor não tivesse, eu não ia lhe dizer. Porque eu não, infelizmente, eu tenho esse defeito e quero morrer com esse defeito sem sequer falar pelas costas de uma pessoa. Eu gosto de falar na cara da pessoa. Então, fiquei magoado, sim, prefeito, por o senhor ter feito uma ligação para um cidadão e realmente dizer que o vereador assim isso, o vereador assim aquilo. Mas eu não lhe mando recado para o senhor e nem para ninguém. E não dobro esquina nem para o Pedro, nem para o Paulo e nem para o bispo. E sou responsável pelas minhas consequências. Eu quero dizer também, aproveitar que a secretária da Saúde está nessa casa, e gostaria de deixar um pedido, secretária. Eu não estou de maneira nenhuma faltando com respeito com você, mas eu quero lhe deixar um pedido e trazer o seu conhecimento. Talvez você não saiba. Eu não quero condenar uma pessoa sem saber a verdade. Mas eu gostaria de saber o porquê que o pessoal do Fundo Formigueiro muitas vezes não tem o carro para vir até aqui. Amanhã mesmo tem uma consulta de um senhor, e se tiver resolvido, eu lhe agradeço. E se puder resolver, se não tiver, se puder, eu lhe agradeço. Eu não estou lhe acusando, só estou trazendo conhecimento ao público, porque realmente isso acontece continuamente. Amanhã tem um senhor que tem uma consulta em Santa Maria do Fundo Formigueiro e não tem condições financeiras, não tem carro para vir, e está aqui a chamada no meu telefone, que não tem carro, a van sai daqui. Então, por isso a gente batalha, inclusive tem uma van a pedido meu, que está aí na cidade, juntamente verba do Covatinho, também complementação da administração atual do prefeito Chiru, o que é bom a gente divulga. Tá? Só que essa van, ela beneficia o pessoal daqui para lá. E o pessoal do Fundo Formigueiro, como é que fica, secretário? Qual é a situação? Como é que fica essa situação? Não tem carro. Se não tem carro para atender umas pessoas que realmente são necessitadas, nós temos que olhar pelas pessoas que precisam e nós temos que ajustar as coisas. Eu vejo muitas vezes carros realmente andando com uma pessoa só, lá no Fundo Formigueiro vai buscar um, daqui a pouco vai outro carro buscar outro. A gente tem que aproveitar esses carros. O meu carro anda quase sempre lotado. Isso que é o meu, é de particular. Se eu posso agilizar alguma coisa para a secretaria para ajudar, eu ajudo. Essa semana passada não tinha carro para a prefeitura levar para Santa Maria, eu realmente ajustei mais 2 pessoas e levei, para ajudar a secretaria, ajudar o senhor prefeito, a administração municipal. Eu não tenho nada contra a sua pessoa, prefeito. Eu estou aqui para ajudar, não para atrapalhar. Agora, quando eu me sinto, eu falo e não mando recado. Outra coisa, prefeito, eu quero pedir para o senhor. Ontem aconteceu aquele problema no Fundo Formigueiro. Realmente nós entramos em contato. E não fui eu que lhe liguei. Quem lhe ligou foi a dona Marta e pediu para mim falar com o senhor. E claro que eu vou falar. Eu não sou seu inimigo. E nem se fosse, nós ia conversar. Aquilo que eu precisasse, eu ia chegar até a prefeitura. O senhor ia me receber, com certeza. Se não me recebeu, eu ia esperar semana toda, um dia que o senhor ia chegar. E a mesma coisa aqui, prefeito. O senhor pode vir a hora que o senhor quiser. Nós não somos inimigos. Nós somos, às vezes, tem a divergências? Tem. Aquilo que o senhor não gostar de mim, o senhor não vai me elogiar. Mas eu também, da mesma forma, vou fazer com o senhor. Mas eu quero lhe dizer sobre ontem. Eu estou aqui no meu telefone, nós conversamos, o senhor pediu para mim passar, eu lhe passei, e lhe mandei mensagem, o senhor não me respondeu até hoje.
É isso, que tem umas coisas que a gente fica equivocado. As pessoas agora, mesmo falei para o vereador Frank, nós conversando, tem pessoas lá que estão pedindo lona, prefeito. E aí o vereador assim faz um papel de quê? De bobo, mas ninguém vai me fazer de bobo. Se estão achando que eu vou fazer o papel de bobo, não vão. Eu estou vereador há 12 anos e estou indo para 16. E se eu quiser, pode ter certeza que eu vou para 20, vou para 25, eu me aposento e sigo, enquanto eu tiver força de caminhar, sigo vereador. É só eu querer. Na vida da gente, tudo, em primeiro lugar, está a gente querer. E para a gente querer, a gente tem que fazer. E fazer eu faço. A população sabe o que eu faço. E eu estou aqui, sempre disse, eu não estou aqui para defender político nenhum. Eu estou aqui para defender a população. E é por isso, prefeito, que eu defendo esses agricultores, esses pequenos e médios agricultores, que estão lá no interior, que nunca precisaram sequer, nunca ocuparam o material da prefeitura, e hoje estão precisando. Então é por isso que eu questiono, e vou seguir questionando. Eu espero, vereador Cristiano, que o senhor, como prefeito já eleito, que o senhor tenha um pensamento diferenciado. Eu não estou lhe acusando e jamais vou lhe julgar, e eu acredito muito no seu trabalho, tá? Porque nós temos que atender realmente com igualdade. E é coisa boa quando o prefeito Chiru, nós conversava, prefeito, inúmeras vezes, busque, como o senhor dizia, busque emenda a vereadores. Nós precisamos. O senhor não está feliz com a máquina que chegou aí? Pode ter certeza que o senhor está. O senhor pode... Eu acredito que está e a população está feliz. Mas nós precisamos também, prefeito. O senhor não está me atendendo eu, e o senhor não está negando para mim também. Isso é para a população e para a arrecadação dos cofres públicos. Com certeza, o senhor já foi pequeno agricultor também. Hoje o senhor já está melhor. E já, daqui a um tempo, parando, passando para os filhos, e é coisa boa. Eu lhe dou certeza que se um familiar se ocupar uma coisa e o senhor for atendido por um outro prefeito, o senhor vai ficar faceiro, o senhor vai ficar contente. Tá? E eu não estou aqui escolhendo pessoas para ser atendida. E não é por eu estar aqui, porque eu estou na casa nossa aqui, que eu estou lhe dizendo isso. Eu estou lhe dizendo isso porque eu tenho que lhe dizer. Isso aí, eu já lhe cobrei, eu já lhe pedi, e realmente, como teve esse equívoco aí, e eu não consigo, eu saio doente daqui, se eu sair daqui sem lhe dizer, o primeiro dia que eu ia lhe enxergar, eu ia lhe dizer. Eu ainda disse, eu faço questão de não enxergar por esses dias. Mas já que eu lhe enxerguei, se eu não lhe disser o que eu tenho para dizer, eu sou capaz de infartar aqui. E eu prefiro dizer e aconteça qualquer coisa. Eu sempre fui assim e vou ser assim. Então, tenho respeito pela sua pessoa. Sou uma pessoa educada, sim. Agora, não fale de mim pelas costas. Então, peço a sensibilidade da administração atual, que consiga atender os pequenos e médios agricultores, essas pessoas que estão esperando, que são de sigla adversária, e pode ter certeza que vão continuar com a sigla adversária. Já votaram, com certeza algum já lhe ajudou a outra sigla, mas, enfim, a gente nunca assume algo público para diferenciar por causa de quem apoiou ou quem não. Também peço a sensibilidade que a secretária da Saúde consiga resolver essa situação e que consiga atender melhor a população fundo do formigueiro. Isso aí é visivelmente, qualquer pessoa sabe que a van sai da praça central, não desce fundo do formigueiro. E as pessoas ficam desassistidas por esta parte, a questão muitas vezes de carro. Tá? Então, não podemos deixar pessoas com 80 anos de idade perder consulta no USM porque não tem condições. Tá? E o que eu posso fazer, particularmente com o meu carro, eu faço. Mas eu tenho um carro e a prefeitura tem uma frota. E eu acho que nós temos condições de organizar melhor e de atender melhor, principalmente a população do Fundo Formigueiro, que a van não cruza para ir a Santa Maria, tá? A van cruza aqui, ó, daqui para lá. Ó. Então, e a van poderia sim rodar na estrada de chão, mas já que não pode rodar na estrada de chão, concordo que é para melhor durabilidade,
Então, vamos atender melhor a população com os carros que temos. Então, seria isso aí. Nesse momento, peço o retorno da presidência ao meu vice-presidente José Cardoso. Transfira a presidência ao vereador AC. Finalizada a ordem do dia, nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente sessão convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2024, às 18 horas, na sede da Câmara de Vereadores. Muito obrigado, uma boa noite a todos e um bom início de semana.